Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Com muita alegria a gente vem para mais um episódio do Jovem Tex, um episódio para lá de especial, porque se trata de um amigo, uma pessoa que a gente queria trazer aqui há muito tempo já, um cara que particularmente é uma referência para mim, ele sabe disso. Então, hoje a gente vai bater um papo muito interessante com o Felipe Renault, uma síntese aqui do Fê, como a gente chama. O Fê é sócio do Renault Advogados, é vice-presidente jurídico do Botafogo de Futebol e Regatas, é doutor em Direito pela UERJ, foi professor convidado do mestrado e doutorado da Sanfran nos últimos 2 anos, é diretor da BDF e professor visitante na FGV Rio. Então, Fê, antes de passar a bola para o Thiago, quero te agradecer imensamente pela aceitação do convite, por separar um tempinho do seu dia super corrido para vir aqui bater esse papo conosco. Tenho muito entusiasmo em saber mais da sua trajetória e, enfim, vou agradecendo bastante, vou passar a bola para o Thiago para a gente dar início a esse nosso bate-papo. Fala, Fê. Cara, obrigado aí pela sua disponibilidade. Dessa vez fui eu que dei umas desmarcadas. Geralmente são os entrevistados, Fê, eu juro, cara. Mas dessa vez fui eu e eu fico feliz que você tenha desistido de nós. Porra, eu já te admiro há um tempo. Gosto muito do Tadeuzinho também, seu sócio, que foi nosso primeiro entrevistado aqui. Tava falando, o cara que super me ajudou aqui em São Paulo no meu começo. Então. A gente agradece a sua disposição aí e o seu tempo para falar conosco. Então, para começar, a gente queria saber um pouco mais da sua trajetória, contar para a gente um pouco como é que foi aí no Rio, no começo, como é que você enveredou para o direito tributário, você já sabia que era isso, ou a coisa foi acontecendo meio que por acaso? Obrigado, Thiago. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Enfim, como o Vinícius bem introduziu, é um amigo querido aí de longa data. Você também, Thiago. O Tadeu sempre falou muito de vocês dois e o Vinícius eu tive a oportunidade mais de conviver. Até porque a elite de Recife assim não se mistura tanto, né, Vinícius? Então a gente tem que buscar o Thiago para que ele conviva mais aqui com os GLs montados do Exatamente, os Sudeste, caras né? são bairristas. E admiro muito o trabalho de vocês. Aliás, assim, quem ama educação, quem ama aprender, né? Eu acho que, em essência, eu me sinto um aluno constante, sou um aluno constante, na verdade. Busco ser isso, porque eu acho que é um exercício de realidade, né? A soberba, ela vem muito naturalmente com o avançar da idade, com o desenvolvimento da carreira, com o desenvolvimento acadêmico. O ser humano, infelizmente, ele sempre, por uma questão de ego, busca se sentir melhor do que os outros. Eu faço o exercício inverso. Eu sempre faço o exercício que eu preciso melhorar e o que eu preciso fazer para melhorar, né? Eu reconheço as minhas limitações, os meus defeitos. Então, estar aqui com vocês é muito bacana, porque eu acho que todo mundo que busca difundir o direito tributário, e direito tributário puxando aqui a sardinha para o nosso lado, que a gente ama direito tributário, mas que busca difundir o conhecimento, que busca trazer referências, conversa muito com o que eu sempre preguei, porque, e aí eu já vou contar a minha trajetória antes de qualquer coisa, mas eu acho que eu sempre busquei me inspirar nas pessoas. Sabe, eu sempre busquei minhas referências, eu olhava para elas e, óbvio, sem perder minha essência aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou, mas entender que o mundo ele se conforma não como a gente quer, mas como ele é. Então você pode fazer escolhas. Eu sempre disse isso. Eu, lá atrás, Thiago e Vinícius, assim, quando eu comecei a lecionar, e lá já se vão 13 anos que eu iniciei no IBMEC, e por lá fiquei muitos anos, fui coordenador, e tive uma carreira muito bacana lá. Me afastei por impossibilidade de concomitância das agendas na época, por conta do escritório e por conta do doutorado.
Mas eu lembro eu falando com os alunos mais jovens, né, que eles têm direito, eles tinham direito e têm o direito de fazer o que eles quiserem. Você pode se vestir como você quiser, você pode se comportar como você quiser, mas você tem que entender que a sociedade ela se conforma de um jeito. Pessoas de sucesso se comportam de um jeito. Pessoas bem aceitas socialmente em determinados meios, ainda mais meios extremamente tradicionais como o nosso, se comportam de um jeito. Ah, mas isso me agride. Ótimo, seja você. Mas saiba que vai ter consequências. Se não te agride, entenda. Então, eu costumo muito dizer, assim, que eu contar uma coisa curiosa, né? Quando eu abri meu escritório, eu lembro que o meu primeiro êxito, o primeiro valor de verdade que eu recebi foram R$ 100.000. E eu achava aquilo uma fortuna, né? Porque é muito dinheiro até hoje, mas assim, na época, para mim, era uma coisa, imagina isso, há 15 anos, né? Para um jovem advogado. O escritório tem 15 anos, completou 15 anos esse ano. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu nunca tive tanto dinheiro assim. Eu sempre acho que uma coisa que é para se refletir, tendo ou não tendo dinheiro, eu sempre fui muito responsável financeiramente. Eu nunca gastei mais do que eu tinha. Se eu gastava, porque eu tinha certeza que ali logo no mês seguinte eu ia conseguir cobrir, então era uma questão de gestão, mas nunca de acreditar no. Falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Qualquer, acho que pai e mãe que você perguntasse ia falar assim: meu filho, guarda esse dinheiro, né? Invista, deixa esse dinheiro guardado, quem sabe um dia ele vira uma entrada de um apartamento. Falei, não posso. Eu acabei de abrir um escritório e se eu não me apresentar como uma pessoa de sucesso, uma pessoa minimamente de sucesso, com todos os signos que isso nos obriga a exteriorizar, cara, meus clientes, que são muito mais velhos do que eu, são pessoas que têm opções de escritórios, não vão me contratar. Então, eu gastei os R$ 100.000 na época, não existia Uber na época, não existia esse tipo de coisa. Eu gastei em duas coisas. Eu não estou dizendo que sou certo, estou dizendo para vocês terem uma ideia da essência da coisa. Eu comprei um carro bacana, bem apresentável na época, era um SUV, SUV estava surgindo, estava, assim, não era. Você tinha as Pajeros antigas, mas assim, muito antigas, né? Land Rovers, mas isso era para super rico. Né? Aí estavam surgindo as SUVs, eu comprei uma SUV e comprei terno bonito, terno caro, terno, gravata, camisa. Que terno, que gravata, que camisa. Os que as pessoas que eu admirava usavam. Eu falava, cara, o que esses caras usam? Pô, eu vou usar esse negócio. Porque a impressão que a pessoa vai ter é que algum caminho eu já tive, sabe? Algum sucesso eu já tive. Pode parecer absolutamente artificial, isso irrelevante, fora da essência, mas não é. Não é. A verdade é que as pessoas te julgam o tempo todo. Então, assim, isso é só um exemplo, porque eu lembro, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu pedi para trabalhar, pedi para o pai de do meu melhor amigo de vida, desde que a gente tem 10 anos, a gente estuda juntos. Eu pedi para ele estava no governo, e eu falei assim, eu queria trabalhar com você. Ele me colocou ele colocou dentro do jurídico em um cargo administrativo. E eu lembro uma vez eu chegando para trabalhar, e ele me olhando, ele falou, cara, você anda meio como um molejo, você fala cheio de gíria. Você é um adolescente ou você é um profissional? Então, não é a forma só como você se veste, é como você fala, sua postura, como você se comporta, como você respeita o espaço do outro, é questão de educação também. Então, são tantos os signos que você tem que exteriorizar para passar credibilidade, confiança, você precisa entender isso. De novo, sem perder a sua essência, sem abrir mão de quem você é.
porque eu acho que não tem nada mais bonito e respeitoso do que o que é genuíno. Vocês querem ver o exemplo? Eu já passo de novo a palavra para vocês, que eu acho que eu já até fugi do contexto, fui divagando aqui, mas é porque eu acho que a essência fala muito mais do que os fatos, mas eu conto os fatos da minha trajetória também. Estou contando só uns episódios. Uma coisa, para vocês terem uma ideia como isso não é absolutamente imune a exceções. Eu acho que não tem nada mais bonito do que você exteriorizar a sua cultura, a sua origem. Então, por exemplo, no Brasil, não há nada mais lindo do que uma pessoa negra exteriorizando as cores da negritude, da origem africana. Acho isso lindo. E eu acho que isso traz tanta credibilidade e respeito quanto pessoas religiosas que são fiéis à sua religião, são extremamente, enfim, dedicadas à religião, querem exteriorizar essa. Eu acho que isso, a mim, inspira absoluto respeito. E aí eu não julgo se está sem a gravata, o terno, se. Não, aí não. Aí eu acho lindo. Aí é um gesto de fidelidade ao que aquela pessoa representa, independentemente da profissão dela. E ela tem o direito de exercer a profissão da forma como ela é. É absolutamente diferente. Agora, nessas hipóteses. Porque senão não tem problema você ser assim, mas você vai ser julgado. E eu acho que para os jovens isso é importante, sabe? Eu acho que eu vejo hoje que há uma. Como a gente está numa transição de realidade muito forte. A minha geração, ela foi criada, né? Ela foi forjada numa realidade em que a gente tinha Orkut e olhe lá, sabe? A minha geração, ela foi forjada em uma conexão de internet de escada que caía toda hora. Isso quer dizer o seguinte: a gente não foi tão afetado por esse dinamismo que os meios de comunicação e a internet, esse dinamismo que eles trouxeram para a vida das pessoas, em que ninguém consegue ficar mais de um minuto vendo uma coisa, em que as pessoas acham que porque existem influencers, digital influencers, e porque essas pessoas elas vendem conteúdo digital, que todo profissional, a primeira coisa que faz quando abre escritório é fazer um book para postar no Instagram, tentando passar credibilidade através de fotos corporativas. Não, a não ser que você queira vender produtos digitais. Eu não estou criticando a foto corporativa, mas não é isso que te traz credibilidade. O que te traz credibilidade são duas coisas: trabalho sério e constância. Constância. O mercado, o mercado demanda constância. O mercado ele tem um tempo para criar confiança. Ele precisa saber quem você é, depois lembrar quem você é, depois ver, pô, ele continua ali. Nossa, tem gente falando bem. Tem empresas que eu me relaciono e conheço há mais de uma década e que só me contrataram agora. E outras ainda nem me contrataram. Talvez nunca me contratem. Mas certamente, a constância e a credibilidade é que vão fazer com que elas se tornem meus clientes algum dia, se elas se tornarem. Não é vou fazer fotos, todo mundo vai confiar em mim, vai me contratar. Não é isso. Mas, enfim, dei várias voltas, voltei para o planeta Terra. Não, Desculpem, vamos lá. desculpa nada, foi super importante tudo que você falou. Sem saber, você trouxe uma perspectiva inédita aqui, né, Ti? Trouxe pontos super importantes e é, fazendo uma confissão aqui, era exatamente isso que eu esperava de ti, por isso que a gente já queria te trazer aqui há muito tempo, mas falando um pouquinho do início lá do escritório, como eu disse, eu tenho muito interesse em saber como que foi. Hoje em dia, todo mundo do mercado, do direito tributário, conhece o Renault Advogados,
mas imagino que nem sempre tenha sido assim. Então, se você puder, comentar como que se deu o início do escritório, se você montou o Claro. escritório saindo da faculdade ou se passou por algum outro lugar antes, e como que a vida te enveredou para o direito tributário, se você já abriu o escritório com esse viés, presumo que naturalmente você não ficava escolhendo a ação lá atrás, mas enfim, fica à vontade para trabalhar esse início de escritório e particularmente em relação ao direito tributário. Claro. Vamos lá. Eu comecei estagiando no Machado Meia. Não, na verdade, eu trabalhei no governo do estado do Rio de Janeiro antes. Assim que eu fiz 18 anos, entrei para a faculdade de Direito. A entrada na faculdade foi um pouco traumática para mim, porque eu tive uma queda de braço muito forte com meu pai na época, que ele queria que eu fosse para a UERJ de qualquer jeito, eu achava que era minha meta de vida, e todos os meus amigos estavam indo para a PUC. E, na verdade, no meio dessa queda de braço, eu não tinha direito à bolsa na PUC, por conta da condição financeira do meu pai, e ele também não ia pagar a minha faculdade. Então, acabou que e tenho muito orgulho disso, eu estudei na Universidade Veiga de Almeida, onde minha mãe era professora, e eu fui bolsista lá. Porque eu nem fui fazer o vestibular da UERJ de propósito, na época, e não tinha como pagar a PUC. E passei nos primeiros lugares num vestibular concentrado que existia na época da Cândido Mendes, que dava 50% de desconto, e minha mãe ia se apertar para pagar, mas a Cândido Mendes disse que era só a partir do segundo semestre, e não tinha como pagar o primeiro semestre. Acho que eu passei em terceiro lugar geral, que era Ipanema, Centro, Tijuca e Niterói, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se já tinha todas as filiais na época. E eu fui bolsista na Veiga de Almeida, e assim que eu entrei com 18 anos, eu pedi para o pai de um amigo se ele podia me contratar para trabalhar com ele, que ele tinha um cargo de assessor especial no governo. E ele me colocou para trabalhar no jurídico. E eu precisava ganhar grana na época mesmo, assim, não tinha como não ganhar grana na época. E aí eu comecei a trabalhar no governo. Foi legal, porque com 4, 5 meses eu fui promovido a chefe do setor. E aí eu chefiava, sei lá, 12, 13 servidores públicos. Era assim, uma coisa absolutamente curiosa, né? Um garoto de 18 anos chefiando, mas enfim. Mas é porque eu trabalhei muito duro mesmo. Eu sempre fui muito dedicado, sabe? Hiperativo, dedicado às coisas. E na época eu bolei um programa de integração para recebimento de intimações, que foi bacana. E aí eu fui promovido e foi uma experiência super bacana. E mudou o governo, sai todo mundo, né? Naturalmente. E aí eu fui para a Defensoria Pública no penal, que minha tia é defensora pública a vida toda, se aposentou esse ano pela compulsória, ano passado. E de lá eu fui para o Machado Meia, contencioso civil. Muito novo, isso era quarto período. E eu fui contratado para a área de contratos, que era uma área muito nobre dentro do escritório. Mas, como eu estava no quarto período e não tinha experiência, me mandaram para o contencioso civil para ganhar, enfim, bagagem, experiência, ficar lá por um ano e ir para a área de contratos. Fiz isso, foi uma experiência riquíssima. Me integrei ao Machado Meia de uma forma muito bacana, mas ao término de um ano, quando eu fui migrar para a área de contrato, o sócio foi transferido para São Paulo, e eu já estava, nessa época, meio que sonhando com direito corporativo, mas eu não sabia o quê. Eu não sabia se era societário ou tributário. E muito novo. E aí, tão logo me avisaram que o sócio foi transferido para São Paulo, eu não tinha a menor condição de ir para São Paulo. Imagina, não tinha dinheiro para ficar no Rio direito, quanto mais ir para São Paulo. Surgiu uma vaga de direito tributário no DAUT, que é um escritório hiper tradicional que eu admiro muito, e era um escritório dos mais fortes do país no Conselho de Contribuintes, né? Porque não se chamava CARF, era Conselho de Contribuintes. E eu apliquei para a vaga e fui selecionado. Comecei com trabalhar na área de contribuições previdenciárias e depois migrei para contencioso tributário.
E lá fiquei por quase 5 anos. Me formei, fui efetivado, fiquei como advogado. Só que no meio do caminho, eu fui pai, sem querer, mas foi um milagre maravilhoso na minha vida. Acho que filho sempre agrega, sempre vem para o bem. E a minha filha é um espetáculo, é o amor da minha vida. Orgulho, tá voltando de Paris hoje, acabou de me mandar enquanto a gente conversa aqui, participando de uma competição pela PUC-Rio de mediação. Super dedicada, fala inglês fluente, tudo mérito dela. Fala espanhol bem, sempre teve notas altíssimas, um orgulho. Hoje é estagiária do Tawil Shecker com meu irmão Ivan Tawil lá e com os sócios dele. E eu tive a notícia, eu era estagiário ainda no Machado Meyer, quando eu soube que eu ia ser pai. Imagina, não tinha dinheiro para mim, quanto mais para pagar pensão, né? Então, eu fui para o Daut, fiquei lá quase 5 anos, fui efetivado, mas, cara, em pese eu achar que eu ganhava bem para advogado júnior, o escritório ser maravilhoso, chegou um ponto da vida que você não tem, assim, eu não tinha mais como não arriscar. Porque o que eu ganhava não era suficiente. Eu pagava assim, eu tinha que ficar pedindo ajuda para os meus pais, que assim, não tinham condição na época de me ajudar efetivamente, que a pensão era maior do que eu ganhava. Então, assim, em uma situação normal de temperatura e pressão, eu não teria saído do DAUT. Foi uma saída triste. Para mim, eu acho que para o escritório, porque a gente tinha um vínculo muito bacana até hoje. Os sócios são meus super amigos até hoje. Tem uma relação maravilhosa. E eu abracei muito o escritório me abraçou, me deu todas as oportunidades e me ensinou muito. Então, mas eu tive que sair, cara, não tinha como, eu tinha que arriscar. Eu sabia que com o currículo que eu tinha construído e com as relações que eu tinha construído, ou seja, boas referências, porque eu estava saindo por outras razões dos lugares, porque eu queria mudar de área, porque eu tinha que arriscar alguma coisa, ver se ganhava mais grana, para ver se sobrava algum dinheiro. Eu sabia que as pessoas iam me recomendar bem, e falei, cara, se der errado, eu volto para o mercado. Vaga de advogado júnior, quando você tem um bom currículo, assim, dá para você ter esperança de conseguir, né? Não é uma coisa. Então, eu recebi uma proposta ousada, era um escritório pequeno, mas luxuosíssimo, de um advogado que tinha logrado muito êxito em algumas teses tributárias e que tinha diversificado a vida, estava investindo em fazenda, em metalúrgica, em um monte de coisa, e tinha um escritório muito luxuoso, muito bonito mesmo, lindo o escritório. Eu falei, cara, toca aqui, né? Eu venho eventualmente, mas, cara, o dia a dia é teu. Aí tive um pequeno upgrade financeiro, mas tinha uma expectativa de um grande upgrade financeiro ali. Mas podia dar certo, podia não dar certo. Fiquei lá um ano e pouco. Alguns clientes lá chegaram enquanto eu estive lá. Trabalhei muito para esses clientes e chegou um momento que eu falei, cara, eu vou abrir o meu e vou arriscar. E aí eu fiz isso. Eu saí, decidi quando eu encontrei um querido amigo, irmão, foi meu orientador na graduação e no mestrado. Dei muita sorte, porque lá na Veiga de Almeida, na época que eu estudei lá, o reitor era o Antônio Celso, que foi reitor da UERJ. Então, todos os meus professores eram doutorandos da UERJ, ou doutores pela UERJ, porque na época ele trouxe os alunos da pós-graduação de Instituto de Ciências da UERJ para darem aula. Ele montou um novo corpo docente, botou o Japiaçu, que é um grande professor da UERJ, como coordenador. Então, basicamente, tive uma UERJ B ali, sabe? Com algumas muito felizes exceção, como o professor Marcelo Nogueira, um querido, brilhante penal que não era da UERJ, entre outros. Assim, a base era a UERJ. Então, o Gustavo depois foi meu orientador na UF, no mestrado, foi meu sócio, e numa sociedade bacana que ele chegou para mim e falou assim, cara, tem uma sala lá, eu uso um escritório de um amigo irmão da UERJ, e a gente pode te alugar uma sala em formato de sociedade, você deixa um percentual do que você captar. Se não trabalhar, não paga, a gente vai ter um percentual do que você ganhar.
Falei, porra, você faria isso por mim? Ele, claro que faria. Eles me deram uma sala dentro do escritório deles. E alguns clientes que estiveram comigo nesse escritório, boutique, disseram, Felipe, a gente quer trabalhar com vocês. Na época foi um dilema. Falei, pô, mas conversa lá com eles, porque eu não abordei nenhum cliente, eu não fiz proposta, jamais faria isso. Mas alguns clientes foram trabalhar comigo, mas assim, foi desesperador o primeiro ano. Foi desesperador porque eu tinha fechado um contrato. Na verdade, eu tinha fechado dois contratos. Um que pagava R$ 2.000 e um que pagava R$ 20.000 por mês. E se os dois pagassem, eu estaria muito rico para mim naquela época, assim, para minha realidade. Muito rico. Porque na época eu ganhava muito menos do que isso. Falei, cara, eu consigo trabalhar nesses dois clientes. Só que o de 20 nunca pagou. Então, assim, nunca pagou exagero. Não pagou no primeiro ano todo, e no segundo ano renegociou para 8 e começou a pagar de vez em quando. Então, o primeiro ano, assim, foi desesperador. Não tem outra palavra, não tem história bonita para contar aqui. É claro, entraram algumas coisas no meio desse ano, né, que assim ganhavam um extra, mas assim, não tinha grana para nada. Eu acreditei no projeto. Eu falei, cara, eu não arredo o pé daqui com menos de 2 anos. Não vou me endividar, mas vou ter uma vida limitadíssima financeiramente. E vamos ver o que que dá. A partir do segundo ano, as coisas se abriram. Né? Esse cliente de 20 passou para 8, renegociou, começou a pagar alguma coisa. E o de 2 indicou mais duas, era uma indústria pequenininha, indicou mais duas indústrias pequenininhas. E aí começou. Os primeiros 5 anos de escritório foram 5 anos de gestão do que eu tinha, cuidando muito bem do que eu tinha, para não perder, porque eu não podia me dar o luxo de perder, e agregando devagar clientes novos. Na verdade, eu dei, assim, aí eu acho que abre um parêntese muito bacana, que eu acho que se você trabalhar corretamente e com muita seriedade e qualidade, as oportunidades vão aparecer e você vai abraçá-las. E elas vão te abraçar também. Eu conheci uma empresa de consultoria de gestão que começou a me indicar clientes. Eles falavam que eu era bom, bonito e barato. Então eu era jovem, mas eu dava tudo por aquelas empresas que eles me indicavam, né? Então no início, eu não pegava tudo não, eu só pegava tributário mesmo. Mas não porque eu dispensava as outras coisas, é porque eu acho que eu me apresentava como tributarista e não caía muito do céu essa coisa do cível, não sei por quê. Mas, assim, do tributário eu pegava tudo. Consultoria, contencioso, previdenciário, a ISS, IPTU, qualquer coisa, obviamente no tributário eu estava pegando. E aí eu abracei essa oportunidade dessa empresa de consultoria de gestão, que entrava nas empresas e me indicava. E aí a história começou. Depois desses primeiros 3, 4 anos, 5 talvez, eu já estava numa rota de, assim, eu preciso criar um diferencial, eu preciso que outras pessoas me conheçam. E foi quando eu tomei a decisão de fazer um mestrado. Eu não fiz um mestrado porque eu achava que tinha aptidão acadêmica, eu queria dar aula. Eu queria criar uma diferença curricular. Queria dizer, olha, eu tenho um diferencial. E precisava ser um mestrado de primeira linha. Na época, a gente só tinha tributário na Sanfran. O da Cândido Mendes, que era do professor Carlos Torres, tinha acabado, ou estava acabando. E abriu o da UF Direito Constitucional. Com o Gustavo, que tinha sido meu orientador e que tinha uma linha tributária, e com o Marco Antônio, que é super tributário, foi da UERJ a vida toda, foi um dos melhores amigos de vida do professor Carlos Torres. E eu falei, só que eu tinha aquela percepção que eu não ia passar nunca, né? Eu falei, cara, eu não estudei em faculdade pública, eu não vou passar. Cara, eu estudei muito mesmo, assim. E aí eu passei super bem, porque era uma classificação geral para várias linhas.
Passei, acho que entre os 5 primeiros, terceiro, quarto geral, para minha surpresa, e fui da primeira turma de Direito Constitucional da UF, pesquisando tributário, imunidades tributárias. E, para minha surpresa, quando saiu o resultado, a UERJ abriu, primeira turma do mestrado de Finanças Públicas e Tributação. Eu tinha passado lá e elas tinham um convênio e eu podia fazer disciplina na UERJ. Eu falei, sigo aqui, faço disciplina lá. Foi onde eu conheci o Gustavo da Gama, que é nosso sócio até hoje, virou nosso sócio, etc. O mestrado, ele começou a me dar alguma projeção, porque aí vem a segunda oportunidade que a vida me deu. Abriu uma vaga para professor no IBMEC, e foi o primeiro lugar que me contratou. E eu acho que eu já comecei super bem, que é uma universidade de ponta. Então, eu, no mestrado, eu só pedi para começar assim que eu terminasse o mestrado, eu comecei a dar aula no IBMEC. E aí eu acho que eu comecei a me projetar, porque eu fiz uma escolha consciente. Aí eu acho que, Vinícius, Thiago, você tem que ter uma visão muito clara do que você quer para a tua carreira. E eu queria inicialmente investir no escritório por uma razão simples, eu precisava pagar conta, não tinha quem pagasse para mim. E eu sabia que se eu fosse para a graduação, ia engessar demais a minha agenda. Então, eu optei por aplicar para uma vaga de pós-graduação lato sensu, porque eu sabia que eu ia lidar diretamente com as pessoas de mercado que poderiam me contratar, ou que poderiam gerar negócios. E que não ia engessar tanto a minha agenda, porque as turmas duravam 3, 4 semanas no máximo. E assim foi. E aí eu me dediquei muito ao IBMEC, comecei a conhecer muita gente. Imagina, no mercado do Rio de Janeiro só fazia pós-graduação ou no IBMEC, ou na PUC, ou na GV, basicamente, assim. Então, rapidamente eu estava dando aula nas três. Acho que nos meus 3 primeiros anos de docência, no IBMEC eu já estava na FGV, e eu não me recordo quando foi a primeira vez que eu fui dar aula na pós-graduação da PUC, que é até uma parte que eu pulei assim que eu me formei na graduação, eu já me matriculei e fui fazer a pós-lato sensu na PUC Direito Fiscal. Eu emendei uma coisa na outra. Eu tinha um Paliozinho 1.0 financiado, eu vendi, peguei o saldo e paguei na pós para poder fazer a pós de Direito Fiscal lá na PUC. E aí eu acho que começou, e depois comecei a participar de eventos, já como professor, e aí eu consegui passar no doutorado da UERJ, e aí a coisa fluiu, e de fato o escritório cresceu muito nos últimos anos, graças a Deus, muito fruto não só do que eu construí, porque eu acho que seria muito injusto dizer que é só por conta disso, mas por conta das pessoas maravilhosas que se agregaram ao escritório e todas na mesma linha de essência. Pessoas do bem, honestas, sérias, e muito técnicas. Tadeu é um exemplo, Gustavo, Adilson, Tamires. A Tamires circula menos, mas a Tamires está comigo há mais de uma década. É uma das melhores advogadas de contencioso tributário que eu já conheci na vida. O Bruno Drude está comigo desde esse escritório boutique. São tantas as pessoas maravilhosas que foram se agregando. O Daniel, todos os nossos sócios lá do escritório são extraordinários que foram se agregando. Enfim, hoje me dá uma tranquilidade de tocar projetos paralelos, sempre tendo o escritório como prioridade, porque eles são nota 1 bilhão, sabe? Então, e aí vem a última dica, que eu acho que eu me alonguei demais e tomei todo o tempo do nosso papo. Mas é claro que é impossível você saber exatamente quem vai dar certo com você ou não. Eu errei no meio do caminho com algumas pessoas, acreditei em algumas pessoas que eu não deveria ter acreditado, me decepcionei com algumas. O ser humano é capaz de umas coisas imprevisíveis, né? Impressionantes, assim. Mas, de um modo geral, acho que a gente acertou muito, porque o time hoje lá é um time espetacular. E eu acho que tá aí um outro segredo, né? Menos soberba, menos egocentrismo, e entenda que a gente é muito mais forte com pessoas maravilhosas ao nosso redor, né, do que sozinhos. Então, eu acho que esse é um outro caminho. Cara, muito bom, muito da real, assim, o seu comentário. Acho que desde o primeiro comentário que supostamente fugiu um pouco da primeira pergunta, depois dele já dava para ter terminado o podcast, eu acho.
já teria sido ensinamento suficiente, cara, porque é, ele serve, eu acho, tanto para quem quer empreender, mas para quem tá seguindo carreira acadêmica, para quem está querendo empreender dentro dos escritórios, essa ideia de que você tem que ter sua essência, é muito importante, mas você tem que entender que existem consequências para as coisas que você faz. E se você não se comporta de determinada forma, vão vir consequências, quer queira você, quer você não queira. Isso não quer dizer que você vai se livrar da sua essência, como bem disse o Felipe. Mas, cara, se você quer seguir carreira no Machado Meia, da vida que o Felipe trabalhou, se você quer trabalhar no escritório menor, se você quer seguir carreira acadêmica, se você quer abrir seu escritório, cada um desses caminhos, se você quer trabalhar numa grande multinacional, num grande banco, isso aqui tudo no âmbito tributário, né, que é o escopo aqui do nosso podcast, você tem que agir de determinada forma e agindo assim vão haver consequências. É muito real isso e às vezes as pessoas batem um pouco cabeça no que diz respeito à diferença entre saber isso e perder a sua essência, ou ter que fazer algo que eu não quero, que é diferente de mim, só para que eu tenha sucesso, etc. Assim, eu acho que a minha geração tem um pouco de dificuldade em entender a diferença com relação a isso. Talvez as gerações mais novas, também não é só sobre gerações, mas tenham alguma dificuldade de entender a diferença entre ter que agir de determinada forma para chegar a um objetivo e perder a sua essência. É algo muito legal que você falou, Felipe. Fico muito feliz que você tenha trazido isso. É um tópico que a gente vê sendo pouco abordado no meu ponto de vista e que é muito importante e rico aqui pro que eu vejo do mercado, cara. Mas se puder abordar um pouco, seguindo um pouco em frente aqui a nossa conversa, um pouco da sua trajetória acadêmica, você citou que você foi para a UERJ, mas depois você fez doutorado e pós-doutorado em todas as instituições diferentes. Começou a ter uma presença muito forte aqui em São Paulo, que era algo que no começo da sua carreira você não tinha, se for dessa oportunidade de Machado Meco, você não pôde vir. E hoje você tem muita presença aqui, o escritório está aqui, na figura, acho que do Tadeu, certo? E como sócio central. Conta um pouco das suas experiências acadêmicas em várias instituições diferentes, do crescimento do escritório em outros centros e desse desenvolvimento da sua carreira paralelamente acadêmica e profissional. Claro. A minha carreira acadêmica, basicamente, ela teve, como eu disse, começou ali no decorrer do mestrado, quando eu fui jogado para a sala de aula no estágio docente. E na primeira aula que eu ministrei, a turma inteira levantou e aplaudiu. Claro que foi conduzido isso, porque eu fui dar aula na turma de um querido amigo, irmão, brinco que é meu little brother, porque ele é bem mais jovem, mas é absolutamente brilhante, que é o Siddhartha Legari, um professor de Direito Constitucional da Nacional de Direito. Na época fez mestrado comigo. Ele me convidou, deram para ele como professor substituto na época da UF, muito jovem, turma de Direito Constitucional Tributário. Ele não era tributarista, ele me convidou para dar aula lá. Claro que ele direcionou a turma a me aplaudir e tal, queria agradecer Felipe ter vindo aqui, mas foi muito bacana e eu adorei a experiência, né? Suava, né, por dentro. E o IBMEC, ele, até na linha do que a gente falou, que a gente não pode perder a nossa essência, mas a gente precisa entender que existem padrões, signos e técnicas. E a vida acadêmica, ela é também construída com técnicas. E o IBMEC, eu tive uma sorte imensa, porque a coordenadora na época, que se tornou grande amiga, ela ofereceu para os professores um curso de oratória maravilhoso do Guilherme Ziara, que é um cara que virou meu amigo também, e que é brilhante. E eu fiquei absolutamente extasiado com aquele curso, porque ele te gravava. No primeiro momento que você entrava em sala de aula, tinha que fazer uma exposição curta de 5 minutos. E ele te dava o curso, e no final ele te gravava de novo, e você via o quanto você tinha vícios de linguagem, vícios comportamentais, corporais, coisas que você não percebe se ninguém te mostrar. E o quanto isso cria ruído na comunicação.
E aí quando virei coordenador, ofereci também lá, continuei oferecendo esse curso para os professores. E isso foi, acho que, um divisor de águas também. Me ajudou muito a ter, assim, a minha aula melhor aceita. Eu, graças a Deus, construí uma relação muito bacana com os alunos. Sempre tive avaliação muito alta, tanto na GV quanto no IBMEC. E isso, com certeza, se deve ao fato de que eu uni dedicação com técnica, né? Que eu acho que são duas coisas importantes. Então, assim, por mais de uma década foi BMEC GV e dando aula como professor convidado pontualmente em alguns lugares. Depois fiquei só na GV, por conta de agenda, infelizmente, que o BMEC está no meu coração para sempre, estou sempre à disposição da casa, e dando aula pontualmente em outros lugares. Terminando o doutorado na UERJ, eu fui me dedicar ao escritório e eu tenho esse meu lado, sabe? De me sentir instigado a sempre melhorar, a sempre buscar desafios, sair da zona de conforto, evoluir. E aí eu comecei a pensar no pós-doutorado. E aí eu me recordo que eu estava em Berlim, no IFA, e eu tinha conversado com duas instituições internacionais que abriram as portas para me receber. E uma eu não conseguiria dedicação exclusiva, um ano prorrogável por um ano, remunerado, mas não tinha como, teria que abrir mão do escritório por um ano. E a outra não era bem espetacular, para o currículo ia ser maravilhosa, uma das instituições mais respeitadas do mundo, mas era assim: você vai lá, você entra na biblioteca, você combina um prazo comigo, se você quiser assistir minhas aulas, eu sou titular, né? Você me avisa, mas eu preciso só que você entregue o artigo no final do período. Daria para me mudar para Londres, ficar lá, estudando dentro da biblioteca, mas não teria alguém me tirando da zona de conforto, não teria alguém ali aprendendo com alguém, tendo uma referência. E aí eu acho que Deus, de vez em quando, assim, Deus e as pessoas, né? As pessoas generosas. Mas o professor Luiz Eduardo Chueiri, que sempre foi uma referência para mim, e que a gente acabou se aproximando por conta do Tadeu, que o Tadeu foi fiel pupilo dele no mestrado, em que pese o orientador ter sido o querido Quiroga, virou um grande amigo também. Mas o professor Chueira, eu comentando, professor, eu não sei para onde eu vou, porque um eu não consigo e o outro não é exatamente o que eu estava procurando. Ele me fez talvez a oferta mais generosa que eu recebi na vida, que foi: eu tenho uma vaga para pós-doutorando, mas tem que assumir uma série de compromissos comigo, bem estilo Chueira, né? Você não vai ficar só um ano, você vai ficar dois, você vai coordenar grupo de pesquisa, você vai ter que estar em sala de aula no mestrado, doutorado, você tem uma série de funções acadêmicas que quem ama a academia fala: cara, muita gente ouviria isso e falaria: impossível, eu vou dedicar tanto tempo, tanto esforço, engessar minha agenda. Eu não, eu ouvi aquilo como se fosse e como é uma das maiores oportunidades que eu poderia ter na vida, e que até hoje, entre nós aqui, não é falsa modéstia, não é nada. Sabe aquela coisa que você não acredita tá te sendo oferecida, assim, porque o professor Schwerer tem acesso a todos os acadêmicos do Brasil, todo mundo quer ter vida acadêmica, ele tem talvez a melhor qualidade humana no direito tributário em torno dele ali, em diversos momentos da vida acadêmica. E eu acho que, na verdade, o professor Chueri, ele não me escolheu porque ele viu um mérito absurdo em mim, mas porque ele é generoso. Ele é muito generoso também, ele dá oportunidade para as pessoas. E eu tive essa oportunidade espetacular. Assim, eu pedi licença da GV e fiquei 2 anos agora, completei 2 anos como pós-doutorando da casa e como professor convidado da casa, porque o pós-doutorando ele não pode lecionar. E lá eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de pesquisa em tributação de criptoativos, que é o objeto do meu artigo de conclusão de pós-doc. Tive a oportunidade de ser o primeiro professor do CDT, né, que é o Centro de Estudos de Direito Tributário da USP, que é o grupo de pesquisa de Direito Tributário da USP, para graduação.
Foi uma experiência espetacular, criei um vínculo com eles lindo, assim, até hoje a gente se fala bastante. E fiquei no mestrado doutorado, né, semanalmente, junto com o professor Chueri. Lá na disciplina do professor Chueri são alguns professores, né? Geralmente são três, e comigo éramos sempre quatro professores. Então, eu me sentindo aluno lá em sala de aula, mas o professor Chueri generosamente me colocou como professor convidado, ali como um dos professores da disciplina. E no primeiro semestre, falamos sobre tributação da renda, primeiro ano, aspectos introdutórios e aspectos avançados. No segundo ano, a gente diversificou e eu tive a oportunidade de lecionar com praticamente todos os professores de direito tributário da USP nessas disciplinas, com exceção, infelizmente, do professor Humberto Ávila e dos professores de direito financeiro, porque aí são outras disciplinas. Mas no direito tributário, o único que eu não lecionei foi o professor Humberto Ávila, que foi enfim, obviamente que perdi muito com isso, né, que é uma das maiores referências nacionais, mas com todos os outros, professor Quiroga, Paulo Aires, André Mendes Moreira, todos eu tive o prazer e a honra de dividir disciplinas no semestre e aprender com eles. Então, esses últimos 2 anos eu estava pensando num texto para escrever, comunicando a todos que eu concluí meu pós-doutorado. Faltam 9 dias do meu prazo fatal, então vou ter que concluir por bem ou por mal, né? Mas eu acho que já antecipando aqui o que eu vou escrever, a palavra é gratidão, sabe, Thiago? E aí vem, acho que o cerne da questão. Você tem que saber o que você quer, você tem que fazer as suas escolhas, e as oportunidades acho que vão surgir, mas você tem que abraçá-las e se dedicar a elas, e muito, e muito. O que eu vejo é todo mundo querendo fácil. Ninguém quer ficar como eu fiquei ontem, num domingo de 40 graus no Rio de Janeiro, 9 horas na frente do computador, ajustando um artigo que já estava pronto, a pedido do professor Chuei. Todo domingo estudando, porque todas as disciplinas do professor Chuei são sempre às segundas. Então a gente dava aula no mestrado e doutorado às segundas. Tem que amar. Ou você ama a educação, ou você aprende a amar, não dá para levar nas coxas. Então, basicamente, minha trajetória acadêmica foi essa. Se você me perguntar sobre meu futuro acadêmico, você vai estar me perguntando talvez no único momento da minha vida acadêmica que eu não saiba te responder isso, né? Eu te contei até agora. E hoje, graças a Deus, eu acho que ano passado, 2024, tive até a oportunidade de dar aula no IBET, que eu nunca tinha dado aula, que acho que talvez seja a única grande instituição que eu ainda não tive a oportunidade. Talvez a PUC São Paulo, nunca dei aula pela PUC São Paulo, que é mais específico, né? Mas das grandes instituições que eu admiro, acho que eu lecionei em todas. Eu participei de alguma atividade. Mas agora o meu futuro eu não sei, porque o momento acadêmico no país hoje ele é um pouco complexo. Praticamente não tem mais concurso. Os concursos são muito pontuais. E você vê nitidamente. São Paulo tem algumas oportunidades, mas grupos já muito consolidados de professores. O Rio não tem opção de programa de pós-estrito em direito tributário, só o ERJ, e aí para isso precisa de concurso. Não tem concurso na UERJ há uns 10 anos. Então, assim, chega uma hora que você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você fala, ótimo, assim, amei dar aula em pós-estrito, e agora? E agora não tem. Antigamente, sim, você tinha mais opções, eu acho, até pela escassez de professores doutores. Agora você tem um número absurdo de professores doutores, um número enorme de pessoas maravilhosas, preparadíssimas, e pouquíssimas vagas, né? Porque a pós-estrito é cara numa instituição, não necessariamente lucrativa. Então, você praticamente não tem programa. Então, é um momento meu acadêmico de reflexão. Confesso a vocês, aqui eu estou no confessionário. É um momento acadêmico meu de reflexão. Estou muito pensativo no que eu vou fazer. A GV continua sendo a minha casa, a GV Rio,
mas é um momento de reflexão, porque eu queria realmente me vincular a um programa de pós-estrito, não me vejo mais longe do programa de pós-estrito, e a realidade acadêmica não é bem essa hoje. Então, vamos ver o que a gente vai ter nos próximos passos. Mas para finalizar, que eu acho que eu já falei pra caramba, a ida para São Paulo, Thiago, ela conversou muito com a minha ida para a USP. E agora a gente abriu Brasília também, que foi muito em decorrência da minha atuação na reforma tributária. Então, uma coisa puxou a outra. Eu já tinha tentado abrir escritório em São Paulo há alguns anos, mas o Rio estava me consumindo absurdamente, porque eu estava na época do doutorado e com muitos clientes novos, foi uma época de início de crescimento acentuado do escritório. Não conseguia dar atenção, então não levei à frente. E eu acho que duas coisas aconteceram. A minha conversa com o professor Chueire, já projetando para o ano seguinte o meu início na USP, e o Tadeu, naturalmente, querendo voar mais alto, né? Ele começou muito novo lá no escritório como estagiário, e nessa época, coisa de 3 anos, há 3 anos, né? Ele, obviamente, queria dar voos mais altos. Falei, então vamos unir o útil ao agradável, vamos abrir São Paulo. Primeiro ano a gente abriu num coworking maravilhoso ali no JK Iguatemi, mas só para a gente botar o pé em São Paulo e começar a falar estamos em São Paulo. E aí no ano seguinte veio o maior investidor, o maior investimento em estrutura física que o escritório já fez, que foi o escritório de São Paulo, numa área nobre, Vila Nova Conceição, 2 andares, quase 500 metros, foi um investimento mais considerável que a gente fez. Deu sorte que a gente achou o imóvel já montado, era da Lindt de chocolate, e eles tinham pedido, havia uma determinação que eles mudassem de sede, e a gente recebeu, só faltaram chocolates lá, né? Mas a sede estava montada e, Tadeu, então você vai se mudar para lá. Ele se mudou, e na prática, Tiago Vinícius, eu também me mudei nos últimos 2 anos, porque eu dava aula toda segunda-feira na USP e ficava em São Paulo. Então, eu fiquei toda semana, segunda, quarta, segunda, quinta. Quando começou a reforma tributária com muita força, eu comecei para Brasília também. Então, eu fiquei muito fora do Rio. A verdade é essa, trabalhando muito remotamente para o Rio. E entre São Paulo e Brasília, tanto é que criamos também muitas parcerias interessantes e desenvolvemos muitos trabalhos em Brasília e abrimos agora um escritório em Brasília também. Então, a minha esse espaço que vocês acham que a gente criou em São Paulo, assim, vocês vêm de fora, né? Eu de dentro, assim, eu vejo ainda o mercado de São Paulo muito fechado, assim, não o mercado de clientes, mercado, assim, a vida acadêmica em São Paulo ainda é muito fechada, mas eu tive uma alma muito generosa que abriu as portas para mim, que foi o professor Chueri. Então, na Universidade de São Paulo, eu não tenho o que dizer, eu tive as melhores oportunidades da vida que eu poderia ter e evoluí enormemente por conta disso. Mas na USP, assim, sou muito, mas criei muitos amigos, muitos laços de amizade. Sem que eu esteja nas outras instituições, eu tenho amigos hoje de vida. Assim, eu tenho amigos irmãos que eu construí nos últimos anos, que a gente se fala sempre, que a gente tem uma relação fraterna. E aí eu acho que, sim, eu acho que eu tenho na vida acadêmica paulistana hoje é um mix de amizade e muita admiração pelos maiores acadêmicos de São Paulo. Assim, e a gente ficou muito amigo, de fato, e eu acho que eles me receberam muito bem na relação interpessoal, e eu acho que sim. Mercado, eu acho que a gente está ganhando muito também, Thiago Vinícius, sendo muito sincero, eu acho que a gente, pelas captações, né? A gente tem clientes importantes hoje em São Paulo, e de novo, eu acho que é trabalho sério, é continuidade, talvez uma dose de teimosia, e vou falar isso porque eu ouvi isso recentemente da querida Flávia Gruppemacher, filha da professora Bettina, que ela disse que admirava a nossa comunicação, nosso marketing.
Nosso marketing é muito tolhido, porque a advocacia e porque a gente mantém as tradições, o conservadorismo, e porque a advocacia não permite fazer marketing. O que a gente faz é ter uma rede social ativa que noticia tudo que nós participamos academicamente. Nós não expomos clientes, nós não temos posto clientes há muito tempo, desde que saiu em um jornal de grande circulação uma decisão que a gente obtido e criou uma saia justa enorme com o cliente e com o magistrado, que o magistrado também achou que a gente estava expondo uma decisão dele e tal. Isso já tem mais de 10 anos, nunca mais a gente colocou na imprensa uma decisão nossa. Eles não veem a gente na grande imprensa de um modo geral, mas a gente começou a patrocinar os eventos que a gente gosta, os eventos que a gente participa. A gente nunca pagou para participar de eventos, mas nos eventos que a gente tem a honra de ser convidado, como acadêmicos, né? Eu, Gustavo, Tadeu, qualquer um de nós, Adilson, a gente sim, a gente divulga o escritório e eu acho que isso ajudou muito no posicionamento da marca no Brasil todo. Hoje é muito gratificante. Eu chego em qualquer estado, de um modo geral, e ouço as pessoas falarem: conhecem o escritório. A gente recebe currículo de gente do Brasil todo por e-mail. Queria muito trabalhar com vocês, pois isso é espetacular. Todos que eu recebo, eu agradeço o interesse da pessoa em trabalhar conosco, sabe? Pô, que legal. A pessoa olhar nosso escritório e querer trabalhar, etc. Assim, é muito gratificante, sabe? É muito legal. Quem faz o marketing mais criativo é o Tadeu, né? O Tadeu faz uns posts engraçadíssimos, isso é RPLO, como é que é, não sei o que, eu surta, eu aceito ou surta. Eu morro de rir com o Tadeu, eu acho que ele deveria ser nosso diretor de criação e marketing. Eu não tenho essa criatividade, sou mais tolhido em rede social, só tenho um perfil profissional, não exponho nada da minha vida pessoal ali. Basicamente reposto coisas, mas o Tadeu tem esse dom, né? Bom, dei um 360, espero ter respondido. Acho que falei bastante, mas estou à disposição caso tenham aí mais. É, a gente agradece muito e talvez o Fê não lembre, mas ele me deu aula, foi meu professor na FGV, no LLM, né? Então, eu sou, Olha eu só, sou testemunha aí ocular, naturalmente, de tudo que ele falou aqui. A turma inteira adorava as aulas dele. De certa forma, a gente ficava ansioso pelas aulas de certos professores, entre os quais se enquadra o Felipe. Não tão ansioso assim para a maioria das aulas dos outros professores, mas enfim, é, a gente fica muito feliz por tudo que você compartilhou aqui. Acho que tocou em pontos relevantíssimos assim. Acho que um traço muito marcante assim, pelo menos quando eu te conheci, já te conheci num estágio da sua carreira um tanto quanto avançado, com o escritório já muito consolidado, e um traço marcante foi a humildade assim com que você trata as pessoas, né? Olho no olho, sempre disposto a ajudar, nunca colocou empecilhos para ajudar quem quer que fosse. Então, isso também eu tenho certeza que auxiliou muito para você é, ter construído a carreira que tem, ser esse profissional super qualificado que todos nós sabemos. E, enfim, ainda tem muito a entregar, né? A gente na advocacia fala que, se Deus permitir, a gente trabalha até os 70, 75 anos. Tem professores renomadíssimos que têm mais de 80, o professor Ricardo Maria de Oliveira, que está super feliz, mas tem um papel ali de Deus, né? Deus tem que permitir, mas maravilhoso. O professor Ricardo é é, maravilhoso. então tem muito a entregar ainda. Mas, enfim, Professor Adilson, exato, é temos professora Dilson, aí professora Dilson. Exato. Então, fui no lançamento de um dos professora livros dele. Misabel. Professora Exato, Misabel é uma coisa exato. espetacular. Então, Assim, a professora Misabel vocês já devem ter assistido, mas se não tiverem assistido, assistam as sustentações orais dela. Tem a sustentação oral da imunidade da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Espetáculo. é, A doutora Misabel é alguém para a gente festejar sempre. Você falou Marisa, então a gente tem sim. alguns professores de Edivaldo fato que Brito são. também, né? Isso. Edivaldo Brito. Aham. Edivaldo Brito, assim, você sabe que
Vinícius e Thiago, foi meu aniversário agora, dia 1º de fevereiro. Completei 42 anos e meus amigos fizeram uma gentileza de, ao preparar, me mandar as felicitações, né, digamos assim, de forma mais formal. Eles disseram que é impressionante como eu tenho a mesma cara de 42 anos há 20 anos. Mas, enfim, e você sabe assim que você não acredita, porque eu acordei e, aí em alguns grupos de direito tributário as pessoas me mandaram parabéns, né? Só que aí, em paralelo, eu comecei a receber mensagens privadas, né? E uma delas foi do professor Edivaldo Brito. Aliás, de alguns professores, sabe daqueles assim que você admira, que você se fala, meu Deus, acho que eu zerei a vida mesmo, assim. O professor Edivaldo Brito tem a generosidade de me mandar uma mensagem privada, super carinhosa, é um querido, é uma referência, é um homem que passou as maiores dificuldades na vida, sofreu o que há de pior nas desigualdades sociais, nas desigualdades de tratamento em razão da raça, da religião. O professor Edivaldo Brito é a prova da resiliência e da força absoluta que uma pessoa genial como ele tem e consegue superar todas as adversidades. Virou um político respeitadíssimo da Bahia, um acadêmico respeitadíssimo nos quatro cantos do país e uma pessoa maravilhosa. E eu acho que isso, desculpa, eu não vou puxar a palavra para mim de novo, mas é porque você tocou num ponto que eu não posso deixar de Vontade. falar, eu vou falar em uma frase. Assim, se você não respeita as pessoas e se você não as trata com generosidade, não espere isso da vida com você ou para você. Não espere que a vida vai ser generosa com você e que a vida vai te respeitar. A vida é cíclica. E as pessoas que você menos espera. O maior cliente que eu tive e que mudou a minha vida foi trazido pela mãe de um amigo que eu não falava há 10 anos. São relações que você constrói, é o que as pessoas têm na memória, o sentimento que elas têm sobre você na memória. Não importa quanto tempo passe. É o que elas veem em você. Se você não é uma pessoa estável, generosa, que respeita e que ouve os outros, as pessoas não vão ser assim com você. E aí não espere que as oportunidades que sejam trazidas a você sejam todas com uma segunda intenção, com uma intenção que não te agrada. Porque não é isso que você passa, porque é isso que você está passando para as pessoas. Tem uma coisa, isso me machucava muito, assim, no ambiente acadêmico, de um modo geral, institucional, que é essa disputa por espaço a qualquer preço. Criar animosidade, criar brigas por conta do espaço. Eu tive dificuldade em entender isso. Porque eu sempre achei que juntos somos mais, sabe? Cara, se eu bater palma para você, é muito melhor para você e para mim. Porque é um batendo palma para o outro. Quanto mais gente que você que bata palma para você e que você bata palma para as pessoas, mais gente que você dê a mão e te ajude a subir, todo mundo vai chegar mais alto. Mas não é assim a realidade. No meio do caminho, alguém vai ficar incomodado porque você está incomodando. Pronto. Por quê? Não sei. Porque não quer dividir espaço. E aí todo mundo perde, sabe? Então, eu não acho que seja uma qualidade minha, eu acho que é uma obrigação de todos nós, seres humanos. Sabe, Vinícius? Eu só estou aqui hoje. Claro, eu aproveitei minhas oportunidades e mergulhei fundo, sim, mas me deram oportunidade. Alguém confiou em mim há 15 anos. Alguém foi abrindo portas. Alguém foi reconhecendo ou dando oportunidade. Acabei de dar o exemplo do professor Chueire. Oportunidade que ele me deu. Como é que eu não vou dar para os meus alunos? Como é que eu não vou dar para as pessoas que me cercam?
Só que eu digo a vocês, e concluo aqui, outra coisa que me machucou muito ao longo da vida acadêmica, que é você dar a mão e ver que a pessoa levou de qualquer jeito. Não fez por onde, você vê que a pessoa, no final das contas, não merecia, que era melhor você dar essa oportunidade para outra pessoa. Infelizmente, é o normal. O raro é você encontrar alguém que vai abraçar aquela coisa, que vai se dedicar de verdade, corpo e alma. Eu não estou dizendo ser brilhante ou não ser brilhante, que isso é um acaso da vida, você nascer fora da cor. Estou dizendo disciplina e dedicação, qualquer um pode ter. E é raro, tá? Infelizmente é raro. Todo mundo quer de mão beijada. Todo mundo é muita gente, mas a maioria. Eu te falo isso como acadêmico, tá? Assim, eu estendo a mão para todo mundo. Foram poucos os que aproveitaram, sabe? E aí você entende por que que quem poderia te dar oportunidade também se fecha. Por que que também talvez não dê tanta oportunidade, porque se frustra. Mas eu assumi um compromisso comigo mesmo. Eu vou morrer me frustrando, mas eu vou morrer dando as oportunidades que eu posso dar para as pessoas. Essa é a minha obrigação. O resto é opção delas, não é minha. Então, concluo assim, meus amigos. Acho que não podia deixar de falar sobre isso também, porque você citou um ponto que eu acho que é fundamental. Não, de fato é absolutamente fundamental e a gente fica muito satisfeito de você abordar conosco. Fê, muito rapidamente, a gente sempre deixa na última pergunta aqui, saindo um pouco do direito, da advocacia, para perguntar ao convidado ou à convidada se o que que gosta de fazer no âmbito pessoal, né? Seus afazeres, acho que não é segredo para ninguém. O Felipe é um querido botafoguense, um torcedor ilustre, muito persistente ali, está sempre nos jogos e tiveram a felicidade do ano passado conquistar o Brasileiro, a Libertadores. O Fê viajou lá para a Argentina. Recentemente se tornou diretor jurídico do Botafogo, né, Fê? Salvo engano, Vice-presidente jurídico. vice-presidente jurídico. Então, enfim, o que que o Felipe gosta de fazer quando está com um tempinho da agenda um pouco livre, além, naturalmente, de acompanhar o fogão? Ser botafoguense é um lado bem importante da minha vida, fruto de uma transmissão hereditária, né, do meu pai para mim. Meu pai é muito botafoguense também. Não vou dizer que foi uma relação tranquila ao longo da vida, porque eu peguei talvez a fase mais crítica do Botafogo nos últimos 40 anos. Mas acho que a gente está tendo a oportunidade de ser feliz agora. E eu tive essa honra gigantesca de ser convidado para ser vice-presidente jurídico, que é uma função absolutamente filantrópica, e mais uma coisa que eu faço por amor, né? 100% por amor. É uma posição não remunerada e, e que, obviamente, se tivesse qualquer tipo de remuneração, eu dispensaria, em prol do Botafogo, ajudar o clube que eu amo. Além do Botafogo, que é muito importante na minha vida, eu sou meio addicted com esporte, né? Sou meio hiperativo com esporte. Então, já há muitos anos, muitos e muitos anos, eu malho cotidianamente, para não dizer diariamente. Malho em qualquer lugar que eu esteja. Primeira coisa que coloco na mala é minha roupa de academia. É uma coisa que, assim, eu não sou uma pessoa de vícios, né? Graças a Deus. Vícios que eu digo não no sentido mais amplo, mais, enfim, drástico da coisa, mas eu não fumo, eu não roo unha, eu não bebo muito, bebo socialmente no máximo. Hoje em dia, cada vez menos, porque eu tenho uma coisa desde garoto, um refluxo, uma coisa minha que eu desenvolvi, que quando bebo. Então, assim, eu durmo bem, então eu mantenho a minha serenidade, eu mantenho a minha tranquilidade malhando, né, fazendo exercício. E eu gosto de artes marciais também, a vida toda eu fiz artes marciais.
Já há alguns anos eu treino jiu-jitsu e o boxe inglês fez parte da minha vida por muito tempo. Hoje eu brinco que eu faço um boxe Nutella, porque eu não tenho mais condição. Uma vez eu cheguei com o supercílio desse tamanho no escritório. Meu pai estava visitando o Rio de Janeiro, chegou, olhou para mim. Meu pai foi de empresa e depois sócio de grandes escritórios. Quando ele estava saindo do último escritório, que ele ficou muitos e muitos anos, uma década e meia, falei, pai, entra aqui no nosso site, dá um cabelo branco aqui pra gente, usa a nossa estrutura quando você quiser. E meu pai foi generoso de fazer isso. Aí meu pai chegou, viu, e falou, meu filho, hoje você vai tomar uma decisão, você vai ser lutador ou você vai ser advogado, não dá para ser os dois. Vai chegar numa reunião com os supercílio desse tamanho. Eu ainda não consigo esconder tudo, porque eu fiz uma cirurgia por conta do jiu-jitsu recentemente e tal, e aí obviamente que quem treina muito tem suas marcas, eu chego com a mão horrorosa, toda aberta, cheia de calo, é o cotidiano, assim, mas não uma coisa muito ostensiva, assim, né, de rosto e tal. Me cuido muito hoje para não me machucar, mas eu gosto muito, assim, eu gosto muito de arte marcial. Acho que faz parte de eu manter os meus, como diz o Brigagão Morro de Rio, os meus instintos mais primitivos controlados, sabe? A gente é submetido a muita pressão e muita. E eu acho que sim, como ser humano, a gente precisa. Primeiro, que eu acho que a arte marcial te mostra que você é frágil, mostra que tem sempre alguém mais forte, alguém melhor, então te coloca ali no prumo, né? Segundo, que eu acho que você extravasa, então você também tem uma vida mais calma. Minha sócia de societária, a Mari, que é uma querida, fala que acha que eu sou meio psicopata, porque eu sou calmo o tempo todo e ninguém pode ser tão calmo assim o tempo todo. Eu falei, eu só sou calmo o tempo todo porque eu extravaso em algum momento, né? Eu extravaso malhando, eu extravaso treinando, enfim. E eu amo isso, amo esporte. E eu vou confessar uma coisa que eu nunca confessei aqui, que é engraçada, mas quando eu era muito duro no início da carreira, quando eu abri o escritório, dos primeiros anos ali de faculdade, os primeiros anos como formado, que eu fui pai, não tinha dinheiro para nada, lembram disso? Eu não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para viajar, meus amigos estão viajando, meus amigos estão saindo, indo para carnaval em Salvador, você acha que tinha dinheiro? Eu lembro até hoje, meu estagiário custava R$ 5.000, o pacote total, com abadás, com hospedagem, naquela época, né? Isso aí já tem 20 anos, talvez, 20 e poucos anos. E R$ 5.000 para mim era assim, uma fortuna inalcançável. Falava, meu Deus, tem que ser muito rico para ir para o Carnaval de Salvador. E na época estava começando a internet um pouco mais difundida e eu comecei a jogar joguinho de internet, sabe? Era como eu me distraía. É uma coisa que eu trago até hoje. Obviamente que eu não fico jogando na internet, mas o meu calmante da noite, não raras vezes, é jogar um jogo aleatório de celular que eu não precise interagir com ninguém, que não seja online, ou ligar o PlayStation 5, eu tenho que disputar com meu filho, e aí eu jogo um joguinho lá de tiro, de futebol, alguma coisa, jogo um pouquinho para me acalmar e vou dormir. Então acho que eu resumi as três coisas que eu faço no meu dia a dia. Botafogo, esporte e um pouquinho de videogame. Sensacional. Bom, muito infelizmente a gente está chegando no final. Antes de passar a palavra para o Tiago para as últimas considerações dele, novamente te agradecer muito, Fê. Acho que eu sempre faço questão de ressaltar isso, o Ti também. A gente tem a alegria de, sem que os nossos convidados saibam de antemão, deles trazerem perspectivas completamente diferentes. E hoje se deu isso, né? Por mais difícil que possa parecer, a gente já passou dos 50 episódios, então, mas felizmente a gente tem diversos episódios, diversas conversas com pessoas que trazem perspectivas até então inéditas aqui no nosso podcast. Então, a gente fica muito, muito satisfeito. E, enfim, Fê, muito obrigado. Você é um querido e generoso amigo, como eu disse anteriormente. Então, vou passar a palavra para o Tiago para as últimas considerações dele. Obrigado, Fê. Foi muito legal saber um pouco mais da sua trajetória, saber um pouco mais como você chegou até aqui. Confesso que, por mais que eu já te admirasse, eu fiquei
possivelmente surpreendido com a sua resiliência e com a forma que você vê a vida, as dificuldades que você passou, que estão nos seus bastidores e as pessoas não sabem. Então, a gente te agradece muito, fica aqui sempre uma porta aberta para você no nosso programa, o que você precisar, a gente tá por aqui super à disposição e desejamos que a vida continue retribuindo para você esse cara bacana que você é. Valeu aí, obrigado. Queridos, eu que agradeço muito, viu? Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Vocês também só notam 1 milhão e contem sempre comigo. Sempre quiserem, vou estar aqui para a gente falar um pouquinho da vida, da carreira, do direito. Vai ser um prazer sempre, tá? Fique com Deus aí, que o Papai do Céu abençoe vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado a todos.